Pessoal, professor Evangelista, tudo bem por aí? Falar um pouquinho para vocês hoje sobre periodização aplicada ao treinamento personalizado para aqueles alunos que querem emagrecer ou mesmo aqueles alunos que querem aumentar um pouquinho de massa muscular, querem hipertrofiar. Pois bem, quando a gente fala em periodização, primeira coisa que a gente precisa entender o que é periodização. Periodização é o planejamento que compreende a divisão da temporada em treinamentos em períodos particulares de tempo, contendo os objetivos bem determinados. Então, a diferença da periodização para uma aula particular, uma aula personalizada, é muito grande. A diferença de uma aula periodizada para uma aula particular é muito grande. O que é uma aula particular? O cliente chega na hora e você inventa o que ele tem que fazer. Sabe que hoje é peito, tríceps e ombro, e na hora você vê exercício que está livre e pau na máquina. E não vem com essa história de que você periodiza porque tem a periodização do aluno aqui na sua cabeça. Não dá, pessoal. Eu pego mentiroso assim, porque vocês vão ver aqui nesse vídeo, mesmo sendo curtinho, tem, claro, muito mais coisa para ver, a pontinha do iceberg que eu vou mostrar, mas já vão ter uma ideia de que aquele cara que fala, tá tudo na minha cabeça. Charlatão. Bom, o que é uma aula particular, então? É o que eu acabei de explicar. E uma aula periodizada? Você sabe exatamente o que o seu cliente está fazendo hoje, você sabe o que ele vai fazer a semana que vem, e você sabe, muito provavelmente, se for aquele cliente fiel, que vale a pena mesmo periodizar, o que ele vai estar fazendo daqui a 2 meses. E isso é periodização. É um planejamento em médio e longo prazo, trabalhando com objetivos e conteúdos bem determinados em cima do que o cliente quer e do que ele pode fazer e de onde ele pode chegar. Bom, continuando. Por que você tem que periodizar? E, infelizmente, hoje a periodização se perdeu muito na nossa área, né? Poucos profissionais sabem periodizar. Você tem que elaborar treinos sistemáticos, direcionar o planejamento para potencializar os resultados e ter um controle melhor do que vai acontecer com o cliente. Então você consegue potencializar tanto a hipertrofia quanto o emagrecimento quando você planeja o treino em médio e longo prazo. Claro, tudo acompanhado de uma alimentação saudável. Bom, no personal, é muito fácil periodizar, na verdade é mais fácil do que parece. Eu não sei porque que quase ninguém periodiza. No personal você tem o período preparatório e o período transitório. Você tem uma fase básica, onde você vai trabalhar com a adaptação, e uma fase específica, que entra em cima do objetivo do cliente. O período preparatório, ele dura até o cliente sair de férias. E o período transitório é quando o cliente sai de férias. Ah, mas tem cliente que não sai de férias. Então, no período transitório, ele também vai treinar. Só que ele vai treinar com cargas mais leves. Tudo bem? Continuemos aqui. Você precisa saber algumas coisas, né, sobre periodização. Primeiro, macrociclo. Macrociclo é um mapão geral. Vou voltar um pouquinho, ó. Isso seria um macrociclo. Claro que ele tem mais detalhes, eu vou mostrar nesse vídeo. Você tem o mesociclo, que é o mês, são os meses de treinamento. Tem o microciclo, que são as semanas, e dentro das semanas eu tenho as minhas sessões de treino. Normalmente o cliente treina de 2 a 3 vezes na semana. O ideal no modelo de periodização para que ele tenha resultado é que o cliente venha pelo menos 3 vezes na semana, seria o ideal. Mas você também consegue periodizar caso ele venha 2. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá, sem problema. Bom, macrociclo, como eu disse, é a parte integral, é o mapão. Ele é elaborado de acordo com o calendário. No personal, você normalmente por ano trabalha com 2 macrociclos, cada um tendo em torno de 3 a 5 meses. Logo, no personal, você tem os períodos de férias, né, que eles saem para viajar, para descansar, enfim. No treinamento desportivo, ele pode durar até 12 meses, mas no caso do personal, ele dura menos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ó o macrociclo, tá aí, ó. É fácil. Períodos, como eu falei, preparatório, o que ele vai treinar? Transitório, você vai trabalhar se ele continuar treinando, não sair de férias, com uma manutenção dos ganhos. Você vai estabilizar aquilo que ele ganhou no período preparatório, com cargas mais leves. Pode usar um circuito, usa aí um múltipla série, usa um piramidal alternado por segmento. Enfim, use e abusa de métodos mais simples para manter o que ele ganhou. Beleza? Nesse período transitório, ele pode sair de férias também. Aí nem entra no macro transitório, você trabalha só com o preparatório. O período preparatório tem 2 fases. A fase básica, onde você vai adaptar o cliente dentro de um meso de introdução, que aqui é bem adaptação mesmo, aquele treino único, alternado por segmento, 1 a 3 séries por grupamento, 8 a 10 exercícios. E aí na fase básica tem o meso de desenvolvimento 1, onde você já vai aumentar a carga aos pouquinhos, vai trabalhar com exercícios de maior dificuldade, ok? E dentro do período preparatório eu tenho uma fase específica. E aí eu tenho o meso de desenvolvimento 2 ou o meso de desenvolvimento específico. É aqui que eu vou trabalhar em cima do objetivo do meu cliente, para que ele emagreça ou tenha aumento de massa
magra, caso esse seja o objetivo dele. E aí, basicamente, tá aí o que eu falei, ó. Ó, macro 1, macro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, beleza, você tem um macro 1 no primeiro semestre e um macro 2 no segundo semestre. Março a junho e agosto a novembro. Em julho, provavelmente ele sai de férias. É o período transitório e aí você nem coloca no macro. Ele vai viajar. Se ele treina em julho, você vai emendar um macro no outro. Julho é um período transitório de um macro para outro. Aí ele continua treinando, descansa um pouquinho com cargas mais leves, respira carregando o piano e começa agosto com corda total. Bom, é isso. Nossa, quanta coisa. Não é difícil não. Ó, tá aqui, ó, tudo que a gente já viu nesse vídeo curtinho. As semanas 1, 2, 3, 4. Os micros, carga estabilizadora, são cargas mais leves de adaptação. Controle, é aqui que você vai fazer a avaliação física. Carga estabilizadora, carga ordinária, opa! Aqui você já começa com cargas um pouquinho mais pesados, treinos um pouquinho mais direcionados, onde o cliente vai sair um pouquinho mais cansado. E aí vem abril. Abril, perceba, ó, há uma mescla de cargas ordinárias com cargas estabilizadoras. Por quê? Porque eu estou na minha fase básica, olha o que a gente viu. E aí quando eu chego numa fase específica, aí as cargas ordinárias com treinos mais difíceis, aqui de repente já posso começar a dividir em treino A e B e pedir para ele aumentar a frequência semanal, aí eu já começo a trabalhar com cargas mais pesadas. E aí o período transitório, lembre-se, né? Se ele sai de férias nem usa, mas aí tem um período transitório onde ele continua treinando no exemplo. E aqui você faz a reavaliação, é importante avaliar no começo o controle e avaliar no fim, para saber como o cliente começou e como ele terminou o macrociclo. E aí tá aí. Quais são as capacidades físicas que nós trabalhamos? A resistência aeróbia, a resistência cardio, a força e a flexibilidade. A força com suas manifestações e a flexibilidade. E aqui você tem os asteriscos que representam ordem de importância. Então, 2 asteriscos é muito importante. 2 asteriscos é importante. 3 asteriscos é muito importante. 1 asterisco é pouco importante. Então percebam, ó, no primeiro mês é tudo importante, porque você está adaptando o cliente. No segundo e terceiro mês, você já vai dar mais ênfase para a resistência e para a força. Porque muito provavelmente, como eu falei desde o começo desse vídeo, o foco do cliente é potencializar o emagrecimento com concomitante ganho de massa magra. Tá aí, esse é o macro. Aí basta você elaborar os meses de treino e as semanas em cima dos meios e métodos de treinamento em cima de cada capacidade física. Lembre-se, né? Isso é só a pontinha do iceberg, tem muito mais. Mas já dá para a gente ter uma ideia muito interessante que não dá para você periodizar só colocando o treino do aluno na sua cabeça. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.